Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Essa é a terceira aula de uma sequência de 6 aulas históricas para que você descubra todas as armas para trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou responder sempre o mais rápido possível e que para o YouTube possa distribuir esse conteúdo para o máximo de profissionais possíveis, eu te peço que dê aqui o seu joinha, deixe o seu like, que eu vou ficar muito feliz. Bom, o tema da aula de hoje é sobre como criar um perfil no LinkedIn para atrair recrutadores americanos. Vamos lá? Bom, se um ícone é capaz de dizer tudo, a sua imagem também é. Eu me chamo Juliana Pupim, eu projeto para os Estados Unidos remotamente há 3 anos. Sou criadora do programa Seja Arquiteto na América e da comunidade mais forte de arquitetura, de arquitetos que projetam para os Estados Unidos. E sou pioneira ensinando o projeto americano no Brasil. Bom, eu trouxe aqui os pilares básicos que você deve seguir para se destacar no LinkedIn. Existe técnica, tá? Nada é por acaso. Existem estudos e existem muitas pessoas especializadas em LinkedIn, mas eu estou trazendo aqui 7 pilares que são fundamentais se você quiser chamar atenção no LinkedIn, principalmente nos Estados Unidos, porque eu já sei como funciona. Primeiro, deixar o seu perfil atraente e bem escrito. Segundo, palavras-chave exatas no local correto. Terceiro, network. Quarto, publicar artigos e conteúdos intencional e dinâmico. 5. Interagir intencionalmente. 6. Ser coerente. E o 7º é ter um portfólio no padrão americano pronto para aplicar. Eu vou explicar agora um por um. Perfil. O que é ter um perfil atraente? Primeiro, a sua foto, ela tem que condizer com o cargo que você almeja. Se você quer trabalhar com design de interiores, você pode ter uma foto um pouco mais despojada. De busto, tá? Do rosto, bem focado no seu rosto, de preferência de frente, nunca de óculos, de boné. Uma foto clara, nítida, sem ser escura e que mostre bem o seu rosto. E que mostre a imagem de posicionamento que você quer passar. Lembra que na aula anterior a gente conversou sobre posicionamento, sobre percepção de valor? A sua imagem, a sua foto, em milésimos de segundos, ela vai dizer tudo sobre você. Absolutamente tudo. Então, se for mulher, evite decote. Se for homem, não precisa colocar terno e gravata. Mas pensa naquela palavra que você fincou, que vai posicionar você, que vai transmitir exatamente a imagem que você quer que percebam de você. Para um cargo de arquitetura, pode ser uma foto um pouco mais formal. O que eu recomendo, uma dica? Pesquisa outros profissionais que já estão no mercado americano e se inspire nas fotos deles. Né? Veja uma pessoa que está bem posicionada, que tem algum cargo semelhante ao que você quer ocupar, e tente reproduzir uma foto similar, né, com uma roupa que condiz, que diz, né, com a imagem, que condiz com a imagem que você quer passar. Headline matadora. O que é isso? É a frase que está exatamente embaixo do seu nome no LinkedIn. Vem escrito ali, né, Juliana Pupim, por exemplo, no LinkedIn. Eu escolhi o meu sobrenome que é mais forte, eu tenho um outro sobrenome, mas que não chama tanta atenção. Se você tiver um nome muito comum, você pode tentar trazer alguma outra coisa que vai chamar atenção no seu nome. Por exemplo, arquiteto, mestre, se você já tem mestrado ou doutorado, ou alguma outra palavra na frente do seu nome que você acha, acredite que vai destacar o seu nome, caso o seu nome seja Paulo Silva, né, um nome muito comum. Mas, do contrário, escolha sempre o que chamar mais atenção, o que for mais forte. O que é o cargo com palavras-chave? Nessa headline, que fica logo abaixo do seu nome no LinkedIn, você vai descrever o cargo que você quer ocupar. No meu caso, por exemplo, eu já estou focada, né? Eu já estava focada
em ser interior designer. Eu quero ser design de interiores. Então, você não vai ver a palavra arquiteta nessa headline. Mesmo porque para ser arquiteto nos Estados Unidos, você tem que ter o registro no Conselho de Arquitetura nos Estados Unidos. Você pode ser bacharel de arquiteto, você pode, no Brasil, você se formou no Brasil, você não precisa validar o seu diploma nos Estados Unidos. Você pode trabalhar na área de arquitetura, que é um leque enorme. Você só não vai assinar o projeto. Para assinar o projeto técnico, o arquiteto tem que ter o registro nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, inclusive, você não pode dizer que você é arquiteto se você não tem o registro. Você é bacharel. Então, como eu não queria, não é nem por isso, o meu objetivo era trabalhar com interior design, porque eu acho mais fácil de se inserir no mercado, menos técnico, tem uma questão mais de estilo, uma questão cultural, que eu já conhecia um estilo, alguma coisa da cultura americana, que eu achava que seria mais fácil para eu me inserir. Então eu escolhi isso. Então tá lá, Juliana Pupim, Interior Design. Logo depois de Interior Design, eu escolhi palavras-chave que vão me descrever. Por quê? Porque essas palavras-chave, elas aparecem quando você vai clicar na foto da pessoa, no cantinho lá em cima no LinkedIn, aparece esse pequeno resumo da headline. E é isso que chama a atenção dos recrutadores, é isso que eles procuram. Então você já vai colocar ali as palavras-chave que eu vou te mostrar quais são. Você vai escolher quais se identificam com você, quais palavras têm a ver com as suas características, e você vai colocar nessa headline matadora. Ela tem que chamar muita atenção. O sobre. Você vai colocar uma breve apresentação da sua experiência. Você vai colocar X anos, né? Quantos anos você tem de experiência, bem resumido, com palavras-chave também. E você vai mostrar dados e processos desenvolvidos que geraram resultado. Americano gosta de número, de estatística, de resultado. Então, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, procurar dentro da sua experiência algum processo de melhoria que você já fez, alguma solução técnica que você já trouxe para algum projeto. E você vai destacar aqui nesse sobre. Pode ser, por exemplo, eu consegui desenvolver bloquinhos paramétricos no Revit e isso trouxe um ganho de desenvolvimento de projeto, acelerou o tempo do estudo preliminar para, enfim, de X meses a gente agora consegue fazer um estudo preliminar em 2 semanas. Você está trazendo uma solução e você está trazendo o resultado que ela trouxe, o tempo, a evolução, a qualidade do seu trabalho, em poucas palavras. Então, você vai procurar dentro da sua experiência resultados que você já trouxe. Ou, por exemplo, como você lida bem com o trabalho em equipe e algum problema que você já tenha resolvido. Você vai colocar ali de forma resumida. Experiência. Na hora de descrever a sua experiência, você não vai colocar textão, você vai colocar em tópicos, né? Trabalhei em tal ano, você coloca o ano, a data que você trabalhou, você já preenche isso automaticamente lá no LinkedIn e você vai colocar em tópicos. Você não vai colocar em texto corrido, porque fica maçante e ninguém lê. Competências relevantes, então você vai trazer aqui os softwares que você domina, os idiomas, as habilidades. O seu perfil, o ideal é que ele esteja todo em inglês. Se você ainda não tem perfil no LinkedIn, já crie o seu perfil no linkedin.com e não no linkedin.com.br, porque ele já vai vir todo em inglês, é mais fácil para você não precisar ficar traduzindo tudo, e aí simplesmente você preenche os seus dados em inglês. Se você já tem o LinkedIn em português, como eu já tinha, você tem a opção de deixar 2 idiomas, então eu tenho lá em português e tenho ele em inglês. E a localização. Nesse momento, você já vai me agradecer. A gente tem 7 pilares, a gente está no primeiro, você já vai começar a me agradecer. Você vai colocar no seu perfil a localização de onde você gostaria de estar. Você não vai colocar que você mora no Brasil.
eu moro, né, no Espírito Santo, na Bahia, em Fortaleza, no Ceará. Não vai colocar no Brasil. Você vai colocar onde você gostaria que os recrutadores te encontrassem. Então, se o meu foco é trabalhar na região da Flórida, você tem que levar em consideração a questão regional, as características da arquitetura, o fuso horário, né, que você vai trabalhar no fuso horário local. Então, eu gostaria de trabalhar alguma coisa que fosse similar com o horário do Brasil, por exemplo. Eu acho a arquitetura da Flórida mais fácil porque tem uma pegada mais contemporânea, tem uma área de expansão, então tem muitos prédios novos, e eu não gosto de prédios históricos, por exemplo. Então, eu não quero uma cidade antiga. Então, eu coloquei a Flórida. Você vai escolher Chicago, enfim, você vai escolher a cidade que você gostaria de trabalhar e vai colocar como se você já estivesse lá. Isso vai chamar a atenção dos recrutadores dessa região e eles vão te abordar achando que você está lá. Não é que você vai mentir, só que você não precisa falar logo de cara, porque isso pode ser um elemento de eliminação. E à toa, porque muitas vezes se você chega no momento da entrevista e você mostra e prova a sua qualificação, e você vai ver que eu vou falar sobre isso depois, nós somos extremamente qualificados tecnicamente. E os americanos, eles babam por isso. Nós somos muito bons tecnicamente. E quando eles descobrem isso, a gente tem chance. Quando a gente consegue mostrar essa qualificação, a gente tem chance. Então, você tem que ter essa oportunidade. Se você coloca que você está no Brasil, eles já te descartam logo de cara. Isso aqui vale ouro, gente. As palavras-chave para você colocar no seu perfil. Eu escolhi algumas que tinham a ver comigo. Critical já está em inglês, tá? Eu já trouxe em inglês, eu vou traduzir brevemente aqui e você vai escolher as que tiverem a ver com você. Detalhe, não adianta mentir, porque se você mentir, você pode ser questionado exatamente por essa característica, e se você não domina ela, você pode não só ser desqualificado, ou você pode até ser contratado, mas você vai ser direcionado para um setor, por exemplo, que não tem nada a ver com o que você gosta. Então, por exemplo, critical thinking é uma pessoa de pensamento crítico, uma pessoa mais voltada para questões analíticas, uma pessoa mais observadora. Organization, né? Uma pessoa bem organizada. Detail oriented, uma pessoa que é bem detalhista, que se prende ali aos detalhes. Adaptability, é uma pessoa que tem facilidade em adaptação. Profissionalismo, né? Não preciso nem dizer, mas essa é uma palavra que eu não colocaria, por exemplo, porque ela é muito comum. E você tem que colocar palavras que vão chamar a atenção. Lembra que você quer atrair os recrutadores. Time management é uma pessoa que tem facilidade em lidar com cronogramas, com tempo, com fast-paced. O americano, ele trabalha muito, né? Não é que todo americano é workaholic, não. Mas, como a construção muitas vezes ela é rápida, o projeto também tem que ser desenvolvido de forma rápida. Então, dependendo da vaga, pode ser que eles peçam isso. Uma pessoa que tem a habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, que lide bem com o tempo. Drawing, né, comum, que sabe desenhar, mas também um detalhe, americano dá muito valor a desenho à mão. Quem sabe fazer sketches e sabe desenhar à mão, que tem esse dom, drawing é uma excelente característica, tá? Porque é mais rápido e mais fácil você apresentar uma solução para o seu cliente à mão, feito um croquis à mão, do que você desenhar no computador. O americano valoriza e o cliente valoriza mais ainda, né? Porque ele vê como se você fosse altamente qualificado. Então, se você sabe desenhar à mão, se você tem domínio de sketch e faz croquis bonitos e coloridos e tudo mais, explore isso. Research são pessoas que são mais voltadas para pesquisa. Strong sense of color, se você tem noção de cores e de combinações e de estilo, isso tem mais a ver com design de interiores, mas também pode ter mais, né? Pode ter a ver também com arquitetura, com uma vaga mais de arquitetura. Writing quer dizer que é uma pessoa que sabe escrever. Por que você precisaria de writing? Seria uma pessoa que vai lidar talvez com um pouco mais de burocracia,
que lida com documentos, que lida com formulários, com memorial descritivo. 2D e 3D, uma pessoa que tem essa facilidade, que sabe fazer os dois, né? Que sabe fazer tanto 2D quanto 3D. Teamwork, a pessoa que sabe trabalhar em equipe. Collaboration, né? Que sabe trabalhar em colaboração com várias equipes diferentes. Flexibilidade, empatia e problem solving. Problem solving é uma pessoa que tem facilidade em resolver problemas. Se você não tem essa facilidade, não escreva essa palavra. Essa palavra chama muita atenção, é uma palavra forte, imponente, só que ela pode te levar por um caminho que, se você não gosta de resolver problemas, pode ser que você não goste do trabalho. Pode ser que você tenha que se envolver com obra, com problemas técnicos, com questão de material, de orçamento, com, sei lá, com coisas que você não vai dominar. Então, se você não tem essa facilidade de gerenciar as emoções na hora que aparece o problema, não coloque problem solving, tá? Porque é uma pessoa que tem facilidade em resolver problemas. Se você não tem, não use essa palavra. Mas ela é uma palavra-chave importantíssima. Eu uso ela, inclusive. Network. Network é troca e não se tornar um sanguessuga. O LinkedIn, it's all about network. Ele é todo sobre network. O LinkedIn é uma construção de rede, são conexões. O LinkedIn, ele é uma rede profissional, onde você faz conexões profissionais estratégicas. Por que estratégicas? Você lembra que eu te falei para colocar a localização de onde você quer trabalhar? Da mesma forma, você vai se conectar com profissionais que estão nesse local que você quer trabalhar. Então, você vai construir uma rede. Por quê? Essas conexões, elas vão acabar aparecendo para outros profissionais. Quando você começa a se conectar, você começa a chamar a atenção. Então, crie essa rede na região que você quer trabalhar. Conecte-se com empresas também de onde você quer trabalhar, porque no LinkedIn você escolhe, né? Você tem a opção de profissionais e você tem a opção de se conectar com as empresas. Investigue essas empresas. Estude analiticamente, observe. Não seja um mero observador, sabe? Uma pessoa que olha os posts e acha tudo lindo. Não, analise criticamente, estude o que as empresas fazem, como elas escrevem, como elas se posicionam, como esses profissionais se posicionam e use uma técnica que se chama remodeling, que é remodelagem, uma tradução livre, que seria se apropriar de um modelo que já existe, né? Nada se cria, tudo se copia. Não é que você vai copiar, mas você vai olhar, estudar como funciona, como aquela pessoa fez, como ela se comporta, como é a imagem dela, as palavras que ela usa, as publicações que ela faz, os artigos que ela publica. Você vai fazer um remodeling disso para você e adaptar para o cargo que você quer ocupar. Comentários relevantes em publicações profissionais. Você vai começar a fazer comentários nessas publicações desses profissionais que você já está seguindo. Você vai fazer comentários que chamam a atenção. Você não vai simplesmente dar um like e falar, nossa, que bonito esse ambiente que você fez. Você vai fazer comentários relevantes, são comentários, deixa eu pensar num exemplo para você. Por exemplo, se é um ambiente de interiores, você pode fazer um comentário do seguinte: nossa, como esse ambiente ficou bem resolvido, como o fluxo ficou bacana. Nossa, eu adorei essa coifa, que ela está embutida dentro da bancada da cozinha, em vez da coifa estar aparecendo. Deixou o ambiente muito mais com a sensação de integração. Quando você faz um comentário técnico em cima de um post de uma pessoa que é profissional, ela vai prestar atenção em você, porque ela vai falar assim, nossa, essa pessoa sabe o que ela está falando. E você vai prestar atenção cada vez mais,
porque você vai observar as espessuras dos materiais, as cores, e você vai trazer comentários sobre isso, sobre a volumetria, sobre a forma orgânica. Nossa, adorei a solução orgânica que você deu para essa sala, porque todos os sofás, eles são curvos. Eu tenho certeza que flui muito melhor. Enfim, criar comentários que vão chamar a atenção. E não só simplesmente falar, nossa, que lindo, fantástico, ou coisas do tipo. Não mande mensagens no direct dando bom dia. Gente, isso não é grupo de WhatsApp de família, isso não é Instagram. LinkedIn é profissional. Na verdade, eu particularmente nem gosto de apresentação quando eu recebo no direct. Recebo de profissionais que se conectam, muitos da China fazem isso. Eu não gosto. Quando eles se conectam, eles mandam uma mensagem se apresentando, falando, oi, eu sou fulano, eu sou de tal empresa, você gostaria de ver o meu portfólio? Não sei o que. A pessoa meio que faz a sua propaganda ali. Eu acho isso chato, inconveniente, e eu não leio. Eu bato o olho e eu nem leio. E eu acredito que todo mundo sabe disso. Então, não seja essa pessoa. A não ser que seja uma pessoa que você realmente queira mandar uma mensagem muito estratégica. Ou, por exemplo, elogiando alguma publicação e aí fazendo algum comentário que você acha que pode ser pertinente e mandar ela em inbox em vez de mandar no post que ela fez. Por exemplo, ela postou um render, um ambiente novo, e você virar no direct direcionado àquele post e você falar assim, eu uso o Revit, ou o Lumion, ou o V-Ray, ou o Corona, ou o 3D Max para renderizar. Qual a técnica que você usou para renderizar essa imagem? Foi você mesmo que fez ou foi algum outro colaborador? Isso mostra que você domina o software, que você sabe do que você está falando, a pessoa vai prestar atenção em você. Esse tipo de mensagem você pode mandar. Agora, mensagem de bom dia, de boa noite, de oi, prazer, eu sou fulano, é inútil. Gerar conteúdo de valor em inglês. Ok, você já viu como as outras pessoas fazem. Agora você vai gerar o seu próprio conteúdo. Ah, Juliana, mas eu não tenho projeto americano, eu nunca fiz projeto nos Estados Unidos. Não tem problema. É claro que você também pode criar projetos fictícios com estilo americano, tá? Muita gente faz isso para fazer uma propaganda para se inserir no mercado, para facilitar essa inserção. Se você não tiver essa disposição de criar uns ambientes fake, mas que seja no estilo americano, e eu acho sim super válido, por quê? Porque você está mostrando ali a sua técnica, o seu domínio, que você entende os materiais, que você conhece os fornecedores. Você tem como monitorar tudo isso, tudo pelo LinkedIn, você estuda ali brevemente, vê as marcas que mais usam e faz um render para você fazer a sua própria propaganda. Se você não tiver essa disposição, use os seus próprios projetos brasileiros, tira o que tiver de texto em português, não coloca nada em português, tudo em inglês, e explora dentro do seu projeto termos e expressões americanas para descrever e destaque termos, os materiais, as cores. Destaca, por exemplo, o conceito aberto que o americano adora. A gente praticamente em todos os projetos de reforma que a gente faz de alto padrão nos Estados Unidos, a gente faz integração de todos os ambientes, pelo menos cozinhas, salas, sala de jantar com sala de jantar. Muitas vezes, quando a gente tem um quarto grande, a gente faz inclusive o closet integrado com o quarto, integrado com o banheiro, com a suíte principal. Tudo isso você fala, por exemplo, que é um open concept, né? Um open concept. Misturar inglês com português em bola. Um conceito aberto. Então, você pode explorar o seu projeto brasileiro com termos americanos, com o design americano e fazer a sua própria propaganda. Saiba destacar isso na hora do seu texto. Também não escreve textão, porque ninguém lê. Seja sucinto e se inspire nesses posts que você já está olhando lá os profissionais americanos fazerem. Faça semelhante, tipo 3 linhas, curtinho, bem objetivo.
Artigos e conteúdo intencional é um pouco disso que eu já falei. Então você pode publicar os seus trabalhos destacando os pontos que tem em comum com o design americano, publicar trabalhos que têm relação com o tipo de vaga que você está buscando, né? Se você está buscando interior designer, se você quer trabalhar com design de interiores, não adianta você ficar postando aquele centro comercial que você fez. Nos Estados Unidos, a arquitetura é segmentada. Então, se o escritório só trabalha com reforma de escola, com projetos de escola, ele não faz residência. Se ele faz projetos corporativos, ele só faz corporativo. Então, veja o nicho que você quer entrar, estude isso, pesquise pelas vagas ali o que mais te interessa e faça o trabalho inverso. Comece pela vaga. Ache uma vaga que te interessa, mesmo que você não vá aplicar, que você não se encaixa ainda nesse perfil, procure a vaga e faça o processo contrário. E aí você começa a publicar coisas que interessariam, que se encaixam no perfil dessa vaga. Ou seja, você está fazendo uma propaganda direcionada e intencional para essa vaga. Publique resultados conquistados, como eu falei que a gente deve colocar lá no seu perfil. Você vai publicar resultados, conquistas ao longo do seu desenvolvimento de trabalho, mesmo estando no Brasil, processos que você melhorou, alguma conquista da sua equipe, alguma publicação que você teve no Brasil, alguma repercussão, alguma premiação que você teve, uma certificação da Autodesk. Tudo isso vale e isso chama atenção. Compartilhe no Instagram, não, no LinkedIn. Mostre que você também está a par do design mundial e você entende o que está em voga. Por exemplo, o design americano tem muita relação com o design italiano, a arquitetura tem muita relação com a arquitetura escandinava, com a arquitetura nórdica. Eu já fiz, por exemplo, recentemente, eu fiz toda uma casa de interiores, era uma casa na beira de um lago, mas a referência da família já chegou para mim no briefing que eles queriam uma inspiração nórdica, que eles adoram aquelas casas coloridas, né? Porque você tem os países nórdicos com muita neve, então as casas são vibrantes. Então você tem aquela casa azul muito escura, um vermelho muito escuro, um laranja muito escuro. Então eles queriam essa vibração das cores, essa alegria das cores dessas casas, na parte do interiores da casa deles, que era uma casa de meio de praia, né? Uma casa de verão, na verdade, veraneio. E mostre, por exemplo, se você quer ir mais para a área da arquitetura, mostre que você entende de biofilia. A biofilia está muito em alta. Quem gosta de entrar nessa parte de neurociência, de natureza, de incorporar a natureza dentro da arquitetura em vários elementos. Existe, inclusive, um edifício em Boston, que é o Boston Bower, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui nos comentários, na descrição dessa aula, o nome desse edifício, para você que gosta de biofilia, para você pesquisar mais sobre esse edifício, porque ele é um exemplo de concepção de um projeto do começo ao fim. Desde a logomarca, teve a ver com biofilia, a criação de todas as cores, toda a linguagem da arquitetura, do interior design, dos materiais, das texturas, trazendo esses elementos da natureza. As fotos, os quadros, os materiais dos móveis, tudo tinha a ver com biofilia. Então foi um edifício inteiro, ele foi construído em Boston, é um edifício exemplar, maravilhoso, por sinal, de muito bom gosto. Eu vou deixar ele aqui na descrição se você quiser estudar um pouco mais sobre isso. Mas está super em voga, então se você se interessa, você pode explorar esse lado e mostrar que você domina, que você sabe que isso está aflorando, né? Que isso está crescendo no mundo como um todo, de forma geral. O Brasil ainda está um pouco devagar em relação a isso. Eu já vejo alguns arquitetos trazendo a biofilia, mas ainda não é um apelo, sabe? Eu ainda não vejo isso tão forte no Brasil. Interação intencional, né? Um pouco daquilo, como eu disse, de se relacionar com os profissionais, de onde você gostaria de estar, mas também a forma como você lida e se conecta com as pessoas no LinkedIn. Esquece os seus amigos.
tá? Você não vai, mesmo que seus amigos interajam com você no LinkedIn, você não vai falar, e aí, brother, beleza, tudo bem? Como é que você tá? E aí falou. Não, você vai se comunicar no LinkedIn, mesmo que sejam seus amigos, profissionalmente. Obrigada, agradeça, perfeito. E você vai usar formas, palavras de se expressar que reflitam no seu posicionamento, mesmo que sejam seus amigos. O LinkedIn é uma rede profissional, não se esqueça disso. Foque em interagir com outros arquitetos e designers, né? Então esquece os seus amigos, você não tem que ficar curtindo e se relacionando com eles, mesmo porque quanto mais você curte, mais aparece daquela pessoa para você. Então, se você quer que outros profissionais apareçam do seu interesse, você tem que se relacionar com eles, não com seus amigos. E interaja com recrutadores curtindo e comentando. Como é que você vai fazer? Gente, isso aqui, olha só, eu vou dar um diamante, não é nem ouro isso. Uma dica que eu só dou para os meus alunos e eu vou dar para você agora, nesse momento. Você vai pesquisar uma vaga. Você vai achar uma vaga que te interessa. Beleza, essa vaga aqui, ó, se enquadra no meu perfil, tem a ver com o que eu gosto, tem a ver com o que eu estou procurando. Você vai na descrição da vaga e você vai ver quem está publicando aquela vaga. A maioria das vagas são publicadas por recrutadores, não pela empresa diretamente. Então, vamos supor que tenha lá a Hunter Douglas, né? Isso é uma empresa de fornecedor, mas sei lá, algum escritório, não estou lembrando de nome de nenhum escritório agora, mas algum escritório esteja precisando de um arquiteto, um designer, um drafter, uma pessoa desenhista, um cadista, enfim. A empresa não vai usar o RH para procurar essa vaga. Ela vai contratar uma empresa de recrutadores e os recrutadores publicam essas vagas. Então, o que você vai fazer? Você vai se conectar com a empresa que está publicando, com a empresa de interesse da vaga, mas você vai se conectar com o recrutador. O recrutador é quem vai te levar para o caminho das pedras. É o recrutador que vai fazer o approach. Ele é o intermediário entre você e a empresa. Então, tenha o recrutador na sua mira. Chame a atenção dele. Se conecte com ele e fale, mesmo que você não se encaixe nessa empresa, mande sim para o recrutador, depois que você viu essa vaga que ele publicou, você manda para ele, fala assim, olha, eu vi essa vaga que você publicou da empresa tal, mas eu estou interessada em vaga remota, com esse perfil assim, assim, assado, na região da Flórida. Caso você tenha disponibilidade, alguma vaga nessa posição, estou interessado, me deixe saber. Pode ser que não dê em nada, mas no mínimo ele vai ver. Isso funciona muito, muito mesmo. Inclusive, tudo isso que eu estou te falando, se você fizer tudo isso que eu estou te ensinando, você não vai nem chegar a precisar abordar recrutadores, né? A maioria vai te procurar, porque você começa a chamar muita atenção. Eu recebo toda semana mensagens de recrutadores, e eu me manifesto, eu respondo, e eu falo que eu tenho interesse. Por exemplo, eu tenho outros profissionais qualificados para recomendar, para indicar, que são os meus alunos lá do programa Seja Arquiteto na América. Eu recomendo os meus alunos para essas vagas, inclusive eu direciono as vagas para os meus alunos, quando eu vejo que tem o perfil deles. Então, essa relação, ela é construída e você começa a chamar muita atenção. Então, use o caminho da vaga para você encontrar os recrutadores e depois você se conecta com eles. E aí, indiretamente, você vai encontrar mais vagas. E o mais importante de tudo, se faça presente, seja relevante. Gaste menos tempo no Instagram e mais tempo no LinkedIn. Coerência. Tudo está interligado. Então, não adianta você ser uma pessoa lá no Instagram e você ser outra pessoa aqui no LinkedIn. Você tem que ser a mesma pessoa, a mesma imagem, a mesma postura, a mesma linguagem, o mesmo posicionamento. Mas assim, vou te falar uma coisa, americano não usa Instagram quanto o brasileiro, não usa, usa menos, bem menos, e profissionalmente é raro, no máximo vai ter ali algum site, algum Instagram corporativo, mas eles não são ativos. O LinkedIn é onde tudo acontece. Então,
seja coerente ali com a sua imagem, com o que você quer passar e com o posicionamento que a gente conversou na aula anterior, na aula 2. E portfólio. Porque é o seguinte, eu vou falar a verdade para você. Quando surge a vaga, você vai se assustar, porque muitas vezes em 24 horas tem 400 candidatos para uma vaga, principalmente se for uma vaga muito boa. Não se assuste com isso, tá? Porque na verdade, no final das contas, dessas 400 pessoas, 10% de fato vão ter chance. Você está concorrendo com 10%. Você não está concorrendo com 400 pessoas. A maioria não responde e-mail, nem vê que manda, aplica, mas nem vê a resposta. Quando liga não atende, nem olha o celular. A maioria é assim. Ou manda o portfólio todo errado. E o que eu quero te dizer é, quando essa vaga surge, você tem que aplicar rápido. Porque muitas vezes, 2, 3 dias, a vaga já fecha. Então não dá tempo de você falar assim, nossa, olha essa vaga, tem tudo a ver comigo, vou preparar o meu portfólio. Porque também não adianta você preparar um portfólio template que é igual de todo mundo, porque eles batem o olho em 400 portfólios. Você acha que eles não sabem que o seu portfólio foi chupado de outro lugar? Eles sabem, e ele é descartado na mesma hora. Por quê? Porque uma vaga de arquitetura e design de interiores, o mínimo que você tem que ter é criatividade no design do seu portfólio. Você tem que fazer um portfólio estratégico e você tem que estar com ele pré-pronto. Você já tem que ter um desenho na sua cabeça do que você quer, de onde você quer chegar. Então você já monta uma prévia do seu portfólio e você vai fazer pequenas adaptações de acordo com uma vaga ou outra. Mas se você quer trabalhar com design de interiores, você vai ter que escolher o nicho, por exemplo, residencial. Eu quero o nicho de escola, corporativo, hospitalar, hotel, enfim, muitos edifícios históricos. O nicho de arquitetura e de design de interiores, ele é infinito, ainda mais nos Estados Unidos. Biofilia, enfim, tudo isso. Então você vai escolher um e não adianta tirar para todos os lados, porque nos Estados Unidos é segmentado, né? Então você tem que ter um portfólio dentro ali do que você já está procurando. Quando você encontrar a vaga, você aplica o quanto antes. Então, o que é mais importante disso tudo? Não existe sorte. Existe estar preparado para quando a oportunidade surge. Você montar no cavalo selado. Eu aprendi isso, que o cavalo, quando ele passa selado, se você não estiver preparado para montar na mesma hora, você vai perder. Porque a oportunidade não passa 2 vezes no mesmo lugar. Então, prepare o seu portfólio no padrão americano, direcionado para a vaga que você quer pleitear e esteja pronto, porque a oportunidade vai vir. Existe muita vaga, muito trabalho qualificado e existe pagamento em dólar, tá? Não tem nem comparação, assim, a estabilidade que trabalhar nos Estados Unidos me trouxe não tem a menor comparação com a instabilidade que eu tinha no Brasil. E ainda tem um detalhe, assim, mas tem pandemia, teve tudo. Teve, só que quando você tem um país que tem uma economia forte e onde tem um capital de giro muito alto, a economia se recompõe muito mais rápido, ela volta muito mais rápido. Então, por mais que tenha alguma crise, por mais que desacelere em algum momento por causa de eleição, ela retoma muito rápido. Diferente do Brasil, que às vezes leva anos para se recompor quando a gente passa por uma crise econômica. Então, os Estados Unidos me trouxe estabilidade de vida, me trouxe estabilidade financeira, né? Não é só ganhar em dólar, é ganhar bem, é me sentir valorizada. Eu entrei como cadista, né? Quem viu aí que eu falei na aula anterior sobre como eu falei com o meu chefe, eu falei para ele, eu convencia ele de que eu era a pessoa mais determinada do mundo. Mas isso não quer dizer que eu sabia fazer projeto, porque eu não sabia. Então eu entrei como uma mera cadista. Entrei para aprender. Humilde, entrei como aprendiz, eu não tenho vergonha de falar isso. Hoje eu participo da criação. O briefing que eu recebo hoje para eu fazer o projeto é tipo assim, Juliana, toma aqui, faz, é para ontem. Então hoje eu domino o processo, eu cresci dentro da empresa.
Hoje eu participo do design, eu só não tenho relação direta com o cliente, graças a Deus eu nem faço questão de ter, porque o cliente dá muito trabalho, o cliente ele exige muito de você, as reuniões são longas, hoje eu gosto disso, eu gosto de não ter relação direta com o cliente, e eu faço só o que eu gosto, que é a parte da criação do design, e da sexta-feira à noite eu fecho meu computador e eu tô tranquila no final de semana inteiro, que eu não preciso trabalhar. Trabalho de segunda a sexta, né, dentro de um contrato, não é CLT, porque o sistema de trabalho é diferente, mas eu tenho a tranquilidade e a estabilidade que eu nunca tive no Brasil, nunca tive. E por isso eu incentivo tanto. Isso aqui é um exemplo da sorte do cavalo montado. Essa semana eu recebi, né, no caso, na verdade, antes do dia 2/10, essa aula está gravada, ela está sendo veiculada depois do dia 2/10, então essa vaga já expirou. Eu recebi de uma pessoa que trabalha nos Estados Unidos, de um brasileiro, e ele falou assim: Juliana, você tem dentro do programa Seja Arquiteto na América, você tem arquitetos qualificados para essa vaga? Eu trabalho numa empresa americana em Nova York e eu preciso dessa pessoa, mas eu preciso para ontem. Ele me mandou essa oportunidade de vaga poucos dias antes da contratação. Ou seja, quem não tinha o portfólio pronto, ele leva tempo. Então, com certeza, ele vai dar prioridade para quem mandar primeiro. E aí, eu peguei essa vaga e ofertei dentro do programa Seja Arquiteto na América. Eu não oferto vagas, eu não sou recrutador, eu não trabalho com oferta de trabalho. Mas quando eu vejo uma vaga bacana, quando eu vejo que tem oportunidade, quando alguém me fala, é claro que eu vou priorizar os meus alunos. Então essa vaga, ela veio para quem tem 3 anos de experiência com Revit, inglês, agilidade, proatividade. Ah, Juliana, mas eu preciso falar inglês fluente? Não, você não precisa falar inglês fluente, porque só o nativo fala inglês fluente, né? Você pode falar muito bem e mesmo assim, se você não morar nos Estados Unidos, vai faltar vocabulário de vez em quando, você vai esquecer. E o vocabulário técnico de arquitetura é diferente do vocabulário comum que a gente estuda. Você só vai aprender trabalhando. Inclusive, eu ensino tudo isso dentro do programa. E ter experiências com projetos residenciais ou com sistema imperial. O sistema imperial é o sistema de medidas americano, que é em polegadas e em pés. É completamente diferente. A remuneração para combinar e para enviar o link, né, o portfólio, o resumê, através do WeTransfer. E aí ele me mandou o e-mail. Dentro dos meus alunos do programa, vários se candidataram. Eu ainda não tenho resposta de quem conseguiu a vaga. Torço para que um deles tenha conseguido. E a entrevista também foi em inglês, o processo todo em inglês. Você acha que você estaria pronto para uma vaga dessa? Se ela abrisse para você hoje? Se eu abrisse para qualquer um lá no meu Instagram ou aqui nessa aula, se eu te passasse o e-mail, você estaria pronto para aplicar para essa vaga? Não existe sorte. Existe técnica, posicionamento e existe estar certo no lugar certo. Agora você deve estar se perguntando, mas Juliana, eu não sei o que o mercado americano espera, o que ele quer. Como eu vou saber se eu estou no caminho certo dentro do meu nicho? Como eu vou procurar isso? Isso nós vamos conversar na próxima aula. O que mais atrai no mercado americano de arquitetura? Combinado? Sempre às segundas-feiras ao meio-dia. Te vejo na próxima aula.